Fluido mata. Essa é a mensagem que eu gostaria que ao final desse vídeo você lembrasse. Afinal de contas, 20% dos pacientes que estão internados em UTI, de alguma maneira, vão desenvolver acúmulo de fluido ao longo da sua jornada. Isso são dados de literatura americana, europeia. Eu ouso dizer que no Brasil, na nossa realidade, esse número tende a ser muito maior. E o principal, sabidamente, pacientes que têm acúmulo de líquido, ou seja, que têm balanço acumulado, têm uma maior mortalidade quando comparado àqueles que não acumularam fluido. Ou seja, fluido mata. O fato é, a gente vem de uma era em que a gente quer falar muito sobre fluido responsividade, fazer volume, um manejo hemodinâmico que vem de um período de muito proatividade no que se tange fazer volume para o paciente. E a gente está vivendo uma transição para uma era em que a gente começa a entender que fluido mata. Que fazer volume demais e fazer volume errado para o paciente, no mínimo, é um marcador de mortalidade. Afinal de contas, os trabalhos eles não conseguem comprovar muito essa associação, no sentido de que, até agora, quando eu retirei, ou quando eu diminuí, quando eu fui muito conservador com o fluido, eu não tive também um grande benefício de mortalidade. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, o acúmulo de líquido realmente causa muito impacto nos órgãos e na funcionalidade, principalmente de um paciente crítico. Mas isso eu vou deixar para rodar depois da vinheta. Eu vou mostrar uma figura muito legal que vai te ajudar a entender melhor. Porque antes eu vou te pedir para clicar aqui rapidinho, se inscrever no canal, dar o joia, para que você possa receber mais conteúdos como esse e para que a gente possa levar toda essa nossa medicina brasileira de verdade para mais e mais gente. Então, roda a vinheta aí, Luizão. Vamos lá, pessoal. Eu vou botar nessa câmera aqui porque o Luiz vai explicar, vai colocar aqui para vocês uma figura desse artigo comentado dessa semana, um artigo muito bacana, muito legal. Esse artigo mostrou pra gente, ele veio para fazer uma revisão pedagógica até pra gente sobre o problema que é o balanço hídrico acumulado, ou acúmulo de fluido segundo o próprio trabalho, tá bom? Então fica essa figura bem grande aqui para mostrar para vocês e ela é um resumo do trabalho, mas eu não gostaria que a gente ficasse discutindo todos os pontos periféricos. Eu gostaria que vocês olhassem para o foco principal, que é o meio da figura. Olha lá como que ele mostra como que como que funciona o acúmulo de fluido nos diversos órgãos. E isso é muito importante porque, de uma maneira geral, a gente pensa muito no pulmão. É muito mais fácil para a gente pensar no pulmão como um local de acúmulo de fluido que a gente vê muito fácil na clínica. Mas quando a gente olha para todos os outros órgãos, principalmente aqui, eu quero destacar dois, tá? Cérebro e principalmente intestino. Afinal de contas, é o acúmulo, é o edema intestinal que promove, em geral, quebra de barreira e, consequentemente, translocação bacteriana e síndrome de difusão dos múltiplos órgãos. Essa, pelo menos, é a teoria mais aceita até o momento. Então, é muito importante, eu gosto dessa foto, eu adorei essa foto que ela tem um menininho chorando, né? Assim, tem tanta... Eu tô na dúvida se essa lágrima é porque o paciente está com balanço acumulado ou porque ele tá triste porque você deixou acumular o balanço. Enfim, independente do motivo do rapaz estar chorando ali na foto, o fato é que a gente tem muito problema quando a gente acumula fluido olhando para os órgãos. Eu não vou me alongar muito nessa fisiologia, nessa fisiopatologia aqui, afinal de contas, esse tipo de conteúdo nosso é um conteúdo mais prático para a gente trazer para o pensamento prático o que o artigo nos trouxe de informação. E aí eu vou aproveitar o artigo que é muito bom, inclusive, diga-se de passagem, tem o link aqui na descrição para você ter acesso ao artigo lá dentro da nossa plataforma. Eu vou me ater a 5 perguntas que o trabalho mesmo fez e eu vou rapidamente aqui respondê-las para vocês de acordo com a literatura e, obviamente, de acordo com a nossa experiência também. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. O que é balanço hídrico e por que ele é tão importante? É tão importante a gente se preocupar com isso. Como eu disse, eu não vou me alongar demais na parte fisiológica. Acúmulo hídrico no nosso dia a dia é balanço hídrico acumulado. O artigo, ele constrói um conceito que a própria autor fala, isso é meu conceito, tá? Que ele calcula o balanço acumulado
Na verdade, o peso do paciente prévio dividido pelo balanço acumulado, ele cria um índice de balanço acumulado bem legal, mas ele até nem destrincha muito isso. Mas vamos trazer para a nossa prática clínica que isso é o nosso balanço hídrico acumulado. Claro que a gente sabe que o balanço hídrico tem vários vieses, ele não contabiliza perdas insensíveis, a gente não contabiliza acúmulo, é difícil saber o que a dieta está se transformando em fluido acumulado, mas hoje na prática, infelizmente, ainda é a ferramenta que a gente tem para calcular o fluido, né? O acúmulo de fluido. E por que ele é tão importante, por que é tão perigoso? Além daquela figura que eu mostrei para vocês, o grande problema é que num paciente crítico a gente tem perda da permeabilidade capilar e, consequentemente, esse fluido ele sai todo para o terceiro espaço e, consequentemente, ele interfere principalmente na sua capacidade funcional estrutural do órgão, bem como na sua capacidade de entrega de oxigênio, de delivery de oxigênio, de transporte de oxigênio, troca de oxigênio. Então, isso faz com que num paciente, principalmente um paciente grave, o acúmulo de água, de líquido, faça com que os órgãos estruturalmente não funcionem e também, fisiologicamente, você compromete a entrega de oxigênio e, obviamente, quando você faz isso, você está comprometendo a condição funcional daquele órgão também por essa via, tá bom? A segunda pergunta que para mim é a mais legal e mais prática, que é como avaliar o acúmulo de fluido. Por que eu falei que ela é mais legal e mais prática? Justamente porque não tem muita coisa, tá? A gente tem várias ferramentas, a gente tem o pico, a gente tem agora a bioimpedância chegando, a gente pode utilizar muito bem o ultrassom e o Vexus, mas eu gosto muito porque a premissa do acúmulo de fluido ela vem lá da medicina mais simples, que é a medicina de avaliação, que é o seu exame físico, que é o seu beira-leito, que é você interpretar, inclusive, se o paciente ganhou peso ou não, você avaliar o que foi anotado pela enfermagem, avaliar clinicamente a evolução do seu paciente. Você pode lançar a mão de uma radiografia para poder enxergar se esse paciente tem ali alterações radiológicas. Você pode avaliar ultrassonografia, que pode te ajudar muito, principalmente uma ferramenta muito simples na beira do leito, quando você estiver na avaliação pulmonar. Você pode utilizar PVC para te ajudar. Ou seja, você tem várias ferramentas que eu diria hoje em dia até simples, mesmo aquela do exame físico que eu falei, várias ferramentas simples que te ajudam a, no mínimo, a avaliar de forma individual que o seu paciente está em evolução para um balanço hídrico acumulado e, consequentemente, te dá a possibilidade de intervir nisso e até intervir de uma maneira preventiva. Que, veja, sem sombra de dúvidas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas sem sombra de dúvidas é a principal forma de controlar um balanço hídrico, é prevenir que você esteja fazendo a água demais, líquido demais desnecessário, tá bom? Então essa é a primeira pergunta e ela fica a resposta com isso tudo que eu falei, mas em especial, não crie muita dificuldade. Faça o exame físico, cuide do seu paciente, avalie ele na beira do leito. Isso já vai te ajudar, junto com a sua equipe multidisciplinar, balanço acumulado ali, contando. Esses conhecimentos, essas informações vão te ajudar a pensar do lado do paciente. Logo, a gente vem para a terceira pergunta, que é, como eu acabei de dizer, a principal. Como prevenir aí o acúmulo de fluido? E aí eu gosto de uns bullets que o trabalho trouxe, que eles são práticos, eles são do dia a dia, não tem nenhuma grande novidade, mas eu gostei do bullet. Primeiro bullet, estratégia de descalonamento e nossa senhora, aquelas palavras difíceis, Luiz. Minimização de fluido. O que significa isso? Basicamente é você olhar diariamente, o tempo inteiro, se seu paciente precisa continuar recebendo aquele fluido. Isso é fundamental, tá? A gente não pode, não deve minimizar o pouquinho de volume que você faz, o soro que está de horário à toa, o soro para manter acesso à toa. Então essa é a principal estratégia, na minha opinião, que é justamente observar e descalonar e minimizar essa quantidade de fluido que a gente tem feito, tá bom? Claro, restrição de fluido está dentro desse primeiro bullet. É um segundo bullet para o trabalho, mas eu coloco ele aqui dentro do primeiro bullet também. Você precisa restringir fluido. Depois, uma que eu gostei bastante, tá? Fazer avaliações com pouco volume. O que significa isso? Na verdade, a teoria do desafio do mini fluido, ou mesmo que você vai fazer, o paciente está no choque, na fase imediata do choque, você fazer soro, não faz 1 litro de soro, faz 250, 500, avalia mais 500, ou seja, faça esse fluido de maneira muito mais
parcimoniosos com alíquotas menores e avalie se aquele fluido está acumulando, se ele está respondendo, se ele está surtindo o efeito que você quer que ele surta. Mas não coloque fluido demais nesses testes, bem como reduza ao máximo os fluidos que você vai utilizar para diluir ali medicamentos. E uma última aqui, eu não vou te dizer que ela é polêmica, porque cada vez mais isso tem ganhado força na literatura, tá? Que é a utilização de albumina junto com o seu soro. Não fica aqui uma recomendação formal, nem por mim, nem pelo trabalho ainda. Ainda temos trabalhos a serem avaliados, os trabalhos que saíram até agora, eles não são comprobatórios do ponto de vista de mortalidade, mas talvez principalmente naqueles pacientes com albumina baixa, paciente cirrótico, paciente pós-transplante, pacientes muito desnutridos, oncológicos graves, que tem ali uma desnutrição grave, talvez esse paciente, já de cara, eu recomendaria a gente fazer um fluido associado à albumina, claro, se você tiver isso disponível, tá bom? Então essa é a terceira pergunta que o trabalho nos ajuda a responder. E também tem uma tabelinha, o Luiz vai colocar aqui. Então, a gente vem para a quarta pergunta. Eu falei no começo que eram 5 perguntas, mas na verdade são 4. Para a quarta pergunta, que ele responde, que é como tratar, então, esse acúmulo de fluido. Veja, eu sei, a gente não tem na literatura uma grande evidência ainda que fazer de ressuscitação traga benefício. Mas, sem sombra de dúvidas, ou pelo menos, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, que não tem porquê a gente deixar um paciente com um grande acúmulo volêmico. Qual seria o objetivo, gente? Qual seria o motivo para eu poder não me preocupar em ressuscitar esse paciente, em equilibrar esse balanço acumulado? Não consigo entender o motivo para que isso não seja uma boa prática no mínimo. Mesmo que não tenha um impacto de mortalidade tão grande, certamente vai ter um impacto em algumas outras coisas, como recuperação do tempo de internação do paciente, recuperação do paciente para a vida social. Eu acredito muito nisso, então fica sim aqui uma boa indicação, que é uma boa prática fazer essa desressuscitação. E aí o trabalho traz uma tabela muito legal, Luiz, acho que vai ter que colocar ela grande aqui, não sei se vai dar para colocar dividido comigo aqui, e talvez até dividir em 2 partes, mas ela já é um resumo de basicamente tudo que eu tenho para falar com relação ao tratamento. Ela é bem bacana. Quem quiser, como eu disse, está lá na nossa plataforma, isso disponível. Mas dá um like aí, um save também no vídeo, que eu acho que vai ser bacana para você depois voltar e assistir essa tabela. O fato é, de ressuscitar o paciente, hoje a gente tem 2 ferramentas. Ou você vai utilizar medicamentos diuréticos, principalmente furosemida, ou você vai usar diálise, hemodiálise, ultrafiltração para tirar nesses pacientes que não têm ali funcionalidade, não tem débito urinário adequado. Detalhes sobre esses pontos. Furosemida eu posso, naqueles pacientes mais restritos, talvez associar a algumas outras drogas, como acetazolamina, hidroclorotiazida, enfim. Ou seja, utilizar outros mecanismos de ação no néfron para que você aumente a eficiência dessa furosemida. Uma outra coisa que você pode associar, e a gente também já discutiu isso, tem até um vídeo de furosemida, tem um vídeo que fala muito isso, é associar com albumina, também naqueles pacientes mais hipoalbumêmicos, até pelo efeito de carreador da albumina na furosemida. Então tem um efeito bem legal, isso pode te ajudar. E uma coisa que fica ainda aqui sobre júdice, utilizar, naqueles pacientes com ventilação mecânica, utilizar de PIP para te ajudar também a performar melhor essa ressuscitação. Eu não vou entrar no grande mérito disso, os trabalhos são muito pequenos relacionados a isso, mas como o artigo sugeriu, eu vou deixar para vocês essa sugestão, essa ideia só do artigo, tá bom? Então assim, pessoal, ressuscitar é, sem sombra de dúvidas, uma boa prática, na nossa opinião, é o que a gente faz hoje em dia, a gente utiliza dessa ferramenta no nosso dia a dia, na nossa prática, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso vídeo, mas eu gostaria de fazer 2 convites. Primeiro, tem uma aula de fluido, que a gente vai deixar também aqui o link da aula aqui no canal, uma aula de fluido que é uma parte do nosso MD Plus, onde tem uma série exclusiva sobre fluido. E lá na aula você vai ter o link para associar o MD Plus, para encontrar o MD Plus, né, essa aula que está aqui no canal. E te faço o convite para conhecer a nossa plataforma de aula MD Plus. Então, fica aí esses 2 convites. Uma, assistir a nossa aula de fluido gratuita que tem no canal. E depois, se você se interessar, procurar lá e entrar no nosso MD Plus e conhecer a nossa plataforma de aula. Eu sei que você vai se amarrar e ela vai te ajudar a se tornar um médico muito mais estudioso. Afinal de contas,
Se você tá aqui no canal e você assistiu esse vídeo até agora, é com certeza o que você quer ser, tá bom? Não se esqueça, dá o like, canal, compartilha e um abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo no canal quase que a semana inteira, então fica de olho aí, ativa o sino e maratona, gente. Um abraço, beijo!